Toda linda. Toda linda. Nós temos Podemos começar, Rafael? Letícia? Opa, podemos. Microfone montado. Ok. Eu vou só... Senhoras e senhores, neste momento, iniciamos o segundo ciclo de conferências em lexicografia da UFMS, de contar com um número tão expressivo de participantes. Estamos muito felizes que os assuntos relacionados à lexicografia, que serão abordados neste evento, são de tantos profissionais, especialistas, pesquisadores, estudantes, professores. Nosso muito obrigado. Em nome da comissão organizadora e pelas professoras Aparecida Negre Esquerdo, Daniela de Souza Silva Costa, Elizabeth Aparecida Marques, Marilze Tavares, o professor doutor e a aluna Letícia Souza, cumprimento o magnífico reitor da nossa universidade, o professor doutor Marcelo Turini, a vice-reitora, a professora doutora Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, os diretores dos campi em que nós, professores organizadores, somos lotados, a professora doutora Vera Lúcia Penso Fernandes, da FAUC, o professor doutor Osmar Jesus Macedo, do CPTL, Auri Claudionei Matos Friedel, do CPAQ. As coordenadoras dos cursos de pós-graduação, a professora doutora Kelsilene Grácia Rodrigues, do Programa de Pós-Graduação em Letras, do CPTL, a professora doutora Sueli Maria Ramos da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, da FAO. Os coordenadores dos cursos de letras, o professor doutor Ricardo Bulhões, do Campo de Três Lagoas, a professora doutora Edna Brum, da FAO, e a professora doutora Daniela de Souza Silva Costa, do CPAQ. E a todos, o nosso muito obrigado pelo importante trabalho que tem desenvolvido e por suas prestimosas participações. Bom, continuando os nossos trabalhos de abertura deste evento sobre lexicografia, recorro então ao verbete lexicografar. Elaboramos para figurar como epígrafe do prefixo em lexicografia, aspectos teóricos e práticos. Verbo, acepções. 1. Estudar repertórios lexicográficos numa perspectiva metalexicográfica. 2. Organizar corpos, analisar, descrever, selecionar, lematizar, organizar, definir e registrar unidades léxicas em uma ou mais línguas em dicionários. 3. Perpetuar o ontem e o hoje, para que no amanhã tenhamos as memórias e sabedorias eternizadas por meio das palavras em dicionários. Com a realização do segundo ciclo de conferências em lexicografia da UFMS, almejamos fomentar um espaço para a discussão de trabalhos científicos na área de estudos lexicais, para a lexicografia, como forma de estimular reflexões teóricas e discussões
de resultados de pesquisas em desenvolvimento e também já concluídas em universidades brasileiras e estrangeiras de reconhecida referência em investigações na área. Assim como disseminar resultados de pesquisas lexicográficas empreendidos em laboratórios instalados em 3 campi da UFMS. O NEL, Núcleo de Estudos do Léxico, Estudos do Léxico, da FAALC, e o LABELI, Laboratório de Estudos Linguísticos do CPAQ. Todos vinculados aos cursos de graduação e pós-graduação dos 3 campi. São eles: graduação em letras, CPTL, FAALC, CPAQ, programa de pós-graduação em letras, mestrado e doutorado, CPTL, e programa de pós-graduação em estudos de linguagem, FAALC, também mestrado e doutorado. A primeira edição do ciclo ocorreu em 9 de abril de 2018, no Anfiteatro Dercy Pedro de Oliveira, no campus de Três Lagoas. Naquela oportunidade, tivemos 3 importantes conferências. A primeira, da professora doutora Maria Teresa Fuentes Moran, da Universidade de Salamanca, que estava aqui no Brasil em atividades do Grupo de Pesquisa Estudos do Léxico, Descrição e Ensino. A segunda conferência, do professor doutor Odair Luiz Nadim, da Unesp de Araraquara, líder do grupo de pesquisa mencionado anteriormente. E a terceira conferência, da nossa querida professora doutora Aparecida Negre Esquerdo, da nossa UFMS. Nesta edição, em formato digital, como aqui estamos, em diferentes espaços geográficos, mas unidos por um propósito, o evento volta-se a todos os interessados na área, com a oferta de conferências sobre lexicografia, proferidas por pesquisadores de renome nacional e internacional, com a expectativa de atingir um público significativamente maior à medida que está sendo transmitido via web. Esperamos, de coração, que todos possamos aproveitar ao máximo cada atividade do segundo ciclo de conferências em lexicografia da UFMS. Como vocês podem verificar no slide que está aparecendo para vocês, hoje teremos a grata satisfação de ter a conferência de abertura, que será proferida pela professora doutora Maria da Graça Krieger. Amanhã, às 14 horas, temos uma sessão de comunicação oral. No dia 24, também, né, às 19 horas, nós teremos uma mesa redonda, né, que com professores da casa. No dia 25, às 9 horas, a segunda sessão de comunicação oral, e às 14, a conferência de encerramento com a professora doutora Maria Isabel Gonçalves Rey. Logo na sequência da conferência de encerramento, no dia 25, nós faremos o momento para lançamento de livros. Na oportunidade, nós faremos o lançamento do livro Estudos em Lexicografia, Aspectos Teóricos e Práticos, organizados por mim e pela professora da... Também será lançado o livro Toponímia, Tendências no Estado de Mato Grosso do Sul, organizado pela professora Aparecida Negre Esquerdo, pela editora da UFMS. Um pré-lançamento do Ciências do Léxico, organizado também pela professora Aparecida Negre Esquerdo e Celina Márcia de Souza Abate. Bom, avisamos que durante a conferência da professora Krieger, nós colocaremos no chat do YouTube a lista de frequência. Será a partir dessa lista de frequência que nós emitiremos os certificados de participação no evento. Bom, a professora doutora Maria da Graça Krieger possui pós-doutorado em terminologia pela Universidade Pompeu Fabra, Barcelona, Espanha, e é doutora em Linguística e Semiótica Geral pela Universidade de São Paulo. Docente do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Professora titular aposentada de língua portuguesa da UFRGS, em decorrência de concurso público. Foi fundadora do projeto Termisul e coordenadora do grupo até 2005. Como professora titular da Unicinos, atuou como professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, orientando mestrado e doutorado na área de terminologia e lexicografia de 2005 a 2017. É coordenadora e líder do grupo Termilex da Unicinos. Atualmente, é pesquisadora voluntária da Unicinos, junto ao programa de pós-graduação em Linguística Aplicada. É membro do Conselho Científico da Realité, sendo representante do Brasil. Foi presidente da Rede Ibero-Americana de Terminologia, RITER, no biênio 2004 a 2006, além de exercer várias outras funções como membro de comissões científicas e de conselhos editoriais. Foi membro da Comissão Técnica do Programa Nacional de Livro Didático, PNLD 2006, do Ministério da Educação, responsável pela área de dicionários. Possui várias publicações nas áreas de terminologia e lexicografia, possui experiência nas áreas de língua portuguesa e linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: terminologia, lexicografia, lexicografia pedagógica e terminografia, e também pesquisadora do CNPq nível 1B. Professora Maria da Graça Krieger, digo em nome da comissão organizadora que é um prazer enorme tê-la conosco. Fique muito à vontade, a casa, como sabe, é sua. Posso falar? Sim, sim. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, eu agradecer esse convite, que além de honroso, é muito carinhoso de todos vocês daí dessa universidade, que tem um papel tão importante no desenvolvimento da lexicografia e também da terminologia, além de outros estudos do léxico, como a toponímia. Eu estava dizendo, eu estava dizendo para mim mesma há pouco, que eu disse que, de alguma maneira, a gente cumpriu uma missão. Não é nenhum elogio a si mesmo, mas eu estava pensando, inclusive, em Maria Teresa Biderman, de saudosa memória, quando nós trocávamos ideias há muitos anos atrás e dizíamos, Teresa, e eu dizia, Teresa, nós temos que incentivar esse pessoal a entender o valor do dicionário para o ensino da língua materna, que é o foco do que eu trabalho, porque o papel do dicionário no ensino das línguas estrangeiras é bastante evidente, não há ensino de língua estrangeira sem dicionários, mas no caso do dicionário da língua materna não é bem assim, É bem verdade que a lexicografia pedagógica, ela nasce mesmo pelo caminho da língua estrangeira, mas ela acaba se fortalecendo no caminho da lexicografia monolíngue e esse papel importante didático-pedagógico, E talvez porque, evidente, quem faz letras, se não gostar da palavra, está no lugar errado, E o dicionário é um lugar por excelência da palavra, onde ela está, e é assim que eu vou lembrar um pouco lá no fim. Então, o que eu fiz agora? Podemos passar aqui o próximo slide. Estão me ouvindo ou não? Está vendo? Sim. O que eu pensei em fazer, assim, uma parte inicial, assim, mais teórica, Quando eu digo mais teórica, o Renato havia me pedido para falar um pouco de lexicografia em geral e não só nessa perspectiva pedagógico-didática, E posso falar um pouco sobre isso também, dessas duas denominações. Mas dá alguns toques de algumas questões da lexicografia para se chegar ao caminho da lexicografia, então, relacionada ao dicionário escolar, direcionado para a escola. E uma segunda parte
um pouco mais prática, mais aplicada, né? Porque a gente fala tanto, o dicionário é bom, ele serve, ele pode, é como eu digo, um lugar de lições sobre a língua e sobre a linguagem, né? Então, é isso que eu vou fazer num primeiro momento e depois num segundo, e estou à disposição para alguma pergunta, e estou muito feliz de ver tanta gente, como eu lhe disse, hoje interessado em lexicografia, né? Que não se falava nisso até uns anos atrás, tá? Pode passar, então. Vamos mudar o slide. Quando eu falo em motivações, né, é claro que é essa ideia de enfatizar essa concepção de dicionário de língua, né, como um potencial instrumento didático, como um objeto que nos dá uma série de lições, um lugar de lições, como eu disse, sobre a língua e sobre a linguagem. E também, o que a gente quer com a lexicografia, né, com essas relações com o ensino? Algumas proposições de aproveitamento, né, para que os professores possam ver o dicionário como um instrumento didático mesmo, e com isso contribuir para o desenvolvimento da lexicografia pedagógica em várias direções. Quando eu penso em várias direções, eu penso não só nesta relação direta de aplicabilidade, mas também no desenvolvimento dos trabalhos em pós-graduação, que nós temos, meus trabalhos de conclusão, tá, que possam olhar para os dicionários e fazer estudos a respeito, críticas, encaminhamentos, porque essa é uma área que foi muito carente, tá, de estudos, assim, de uma maneira muito sistemática. Um pouco se entende, porque o dicionário é um tipo de obra, assim, que eu vou dizer como se vê o dicionário, né? Claro que agora estamos no mundo todo tecnológico, é diferente, mas uma obra que está nas prateleiras sempre, né? Nas escolas, nas casas que têm condições, evidentemente, não há um lugar sem dicionário, né? Então, isso pode ser assim, alguma coisa muito comum, mas, ao mesmo tempo, o dicionário é um grande desconhecido. É estranho a gente dizer isso, mas um grande desconhecido, não? De como olhar para ele de uma maneira que possa ver realmente a riqueza que ele pode oferecer, não? Vamos virar aí o nosso... Bom, eu vou começar falando dessas relações dicionário e léxico, porque há quem diga que dicionário e léxico são sinônimos, não são? Posso, numa linguagem metafórica, fazer um uso dessa natureza, mas não é. E aí eu gosto muito porque nós estamos no campo dos estudos do léxico. Esse pensamento que eu trago aqui, uma língua sustenta-se sobre dois pilares, o léxico e a gramática, de Sylvain Auroux, que é um estudioso, um filósofo da linguagem. Eu acho excelente, porque não há língua sem léxico e a gramática que cumpre o papel de estabelecer a relação, né, entre as palavras, entre as unidades lexicais, e se poder formar uma frase, a partir daí um texto, e seguir. Porque o léxico é realmente o conjunto das palavras de um idioma. Vocês vão dizer, é uma definição muito simples essa. É bem simples, sim. Eu sei e sabemos que há outros conceitos de léxico, né, como um componente, mas de qualquer maneira, assim, ó, por que eu insisto nisso da gente falar em um conjunto das palavras de um idioma? Em primeiro lugar, porque nós sabemos que a unidade lexical e palavra nós podemos usar com valor sinônimico, né? É claro que a gente tem consciência das unidades lexicais complexas, compostas e assim por diante, né? Mas a ideia de que na palavra está o significado. Nós não criamos palavra para dizer coisa nenhuma. Eu sempre dizia isso aos meus alunos quando eu dava aula aí na graduação, né? E não existe, para ser palavra, a condição de ser palavra é
o elemento da significação, com todas as variáveis, evidentemente, que estão aí envolvidas, e todas as implicações aí envolvidas, mas é isso, né? Então, uma língua existe se eu tenho palavras e se eu tenho as regras para reunir e fazer as palavras significarem mais ainda, né? Bom, então, e por que também eu digo que pode ser uma definição simples, mas é a definição, o conjunto das palavras de um idioma é o conceito que nós utilizamos nas nossas chamadas ciências do léxico. Não é uma visão gerativista, não é outra que nós sabemos que existem, mas é a que nós usamos. Todos os estudos que se dão no âmbito das ciências do léxico olham para a palavra como uma unidade concreta e uma unidade comprovada, né, existente. Bom, e o dicionário, então, vai ser a obra que vai registrar o conjunto léxico de um idioma. Tá? Estou dizendo coisas óbvias, evidentemente, mas estou começando lá do início, né? E para dizer que dicionário e léxico não se confundem, porque o dicionário é a obra, e a obra vai fazer o registro das unidades léxicas com diferentes perspectivas, como nós já vamos falar disso, né? Eu quero a seguir, podemos mudar o slide, lembrar quais são as principais, por que é difícil trabalhar com léxico, não é fácil, porque o léxico na perspectiva da lexicografia, né? De fazer o registro, que léxico é esse, o que se registra? Eu também lembro, né, que por muito tempo os estudos do léxico sempre foram relegados, assim, a um segundo plano, né, porque sobre a palavra todo mundo pode dizer alguma coisa, né, e uma compreensão de que é tão óbvio, só que não é tão óbvio assim. O que é o léxico, o conjunto das palavras de um idioma? É algo muito complexo, né, e difícil de identificar o que é. Eu trago aqui esse pensamento, que é de Teresa Biderman também, que eu gosto, não vou ler todo ele, mas que nos lembra que o que é o léxico. Primeiro eu chamo a atenção que o respeito que ela tinha pelo léxico, não sei se ela percebeu isso, não tivemos oportunidade de conversar, conversamos muito, mas isso não. O léxico, sempre que ela escreve léxico, ou escreveu léxico, está em letra maiúscula. Vocês podem ver aí, tá? É um vasto universo de limites imprecisos e indefinidos, tá? E que abrange todo o universo conceptual de uma língua. E o léxico é um componente da língua que está em constante mutação. Há palavras e termos, há muitos elementos dentro do léxico, né, que está em desuso, há outros que surgem, né, os neologismos, assim por diante. Eu sempre digo que o léxico é o pulmão das línguas, é por onde nós podemos, quer dizer, nós respiramos o mundo, o universo, não só o universo pessoal, mas o universo social que nós temos e cultural. Por quê? Porque nós temos as unidades lexicais que cumprem o papel, sim, de estabelecer referência de sentido, de determinar, fazer os recortes de sentido e estabelecer a mais diversidade de forma que nós temos, nas mais diversas formas, né? Inclusive de um componente que nós temos, palavras lexicais e palavras gramaticais. Né? Há quem considere o léxico apenas as palavras lexicais, mas as palavras gramaticais também são dotadas de sentido e cumprem uma grande função na comunicação, né, que nós temos. Podemos continuar, né? E a gente sabe disso, mas também, ao mesmo tempo, que é, digamos, a força, a energia e a beleza do léxico, né? Bom, e léxico e dicionário não se confundem, porque o dicionário é uma obra, né, de um homem, de uma equipe que faz o registro do léxico.
E o dicionário, então, pode ser um elemento fechado, porque ele tem começo, meio e fim, como algo material, enquanto que o léxico, não. Ele é orgânico, ele é energia, né? Ele é vida, ele é significado, ele está sempre em constante mutação. É por onde a gente respira, por isso que é o pulmão das línguas, né? E agora, em relação aos dicionários, né, se tem uma ideia, em geral, que é algo completamente estabelecido, mas, na verdade, um dicionário é feito, e aqui eu não vou falar dos dicionários de mais antigamente, né, porque eles não eram pensados realmente numa relação com um possível consulente. Pelo menos isso não era tão forte como é hoje na lexicografia, né? Era uma ideia, bom, todas as informações estão à disposição e o consulente que olhe para né, os dados que estão ali, que aprenda quais são esses dados e entenda, né? E também há uma ideia de que o dicionário, ele é uma lista de itens lexicais, uma listagem óbvia, né? Mas, na verdade, não é. É muito mais do que uma simples lista, uma ordem alfabética de unidades lexicais. Eu também digo sempre que, na verdade, o dicionário é um texto articulado por regras próprias de produção, de significação e direcionado a um destinatário. Ele é elaborado para que alguém e imaginar qual é o usuário, que tipo de informação esse usuário pode estar procurando. Não? Daí que começa a surgir essa relação com os dicionários escolares. Então, podemos passar. E, na verdade, o dicionário tem um código, né? Um código organizacional que é dado através da nomenclatura, como a relação das unidades lexicais, e depois o verbete, que tem toda uma organização, claro que tem uma organização estereotipada, o dicionário geral, chamado geral de língua, né? Mas, e aí, há uma série de elementos variáveis nesses dicionários, né? O que varia? Em primeiro lugar, a seleção lexical, né? Que eu posso ver desde unidades simples a unidades compostas, eu posso ver o que chamaríamos de palavra por oposição aos termos técnicos científicos, né? que são as unidades lexicais especializadas, das áreas de conhecimento especializado. Nós vamos ter termos que são, enfim, unidades que são homônimas, e assim por diante, né? Então, nós vamos ter uma seleção lexical que vai enfrentar esse tipo de compreensão de como qual é a natureza, qual é a categorização, qual é a forma, onde se encaixa, como isso acontece, né? Aqui o exemplo dos homônimos, porque os dicionários sempre vão nos dar, eles vão tratar dos homônimos fazendo dois verbetes distintos, né? Isso vai fazer com que manga da roupa da gente e a manga-fruta estejam em verbetes separados, ao passo que outras vezes, se eu tiver uma palavra como, uma unidade como coroa, que seja, pode ser a coroa do lado da rainha, pode ser a pessoa velha, não? E aí vai estar dentro, porque é feita uma relação associativa, não? E, em princípio, a homonímia não tem isso. Depois, aquilo que a lexicografia chama de tratamento da unidade lexical, o que é variável também, a diversidade das informações de natureza linguística propriamente dita, em que entram as categorias, aspectos morfológicos e uma série de informações de natureza linguística, inclusive gramatical, informações históricas, enciclopédicas, né, de significado, e alguns dicionários que têm recursos gráficos e figurativos, e que, como eu digo, que são extremamente úteis e não só para as crianças, né? Porque muitas vezes a gente imaginar, né, vocês assim, ó, hoje é um exemplo difícil, mas, por exemplo, aqui no sul não tem manga, né? Tem uma série de frutas, por exemplo,
que são do norte do Brasil e que nós não temos. Hoje, tem uma variedade nos mercados que chegam de tudo que é lugar. Quando eu era criança, por exemplo, não tinha. Então, a gente ficava lendo. O que é uma manga? É uma fruta, assim, que tem uma cor que, para mim, é a mais bonita que existe, né? E boa também. Podemos ir passando, né? Então, o recurso gráfico figurativo é muito importante, né? Então, isso só o que eu estava querendo dizer, assim, que quando a gente olha para um dicionário, geralmente, assim, quem não se dedica a estudar o dicionário, não consegue ver todo esse tipo de informação, essa riqueza de informação e todo esse trabalho que está ali dentro, né? É como se fosse uma coisa óbvia, assim, como se tudo estivesse pronto, né? Mas, na verdade, a arte, quer dizer, a lexicografia é algo extremamente complexo, e tem essa dupla face, né, de produção e de produto, que vocês sabem, mas nós já vamos falar um pouquinho mais disso. Mas eu gosto também de lembrar que quando a gente começa a pensar em lexicografia, que a história dos dicionários, ela é muito antiga, tá? Ela vem de longa data, de séculos, e assim, na tradição do mundo, né, do mundo ocidental, especialmente, está associado ao início da Renascença, assim, pelo menos o termo dicionário, que quer dizer, né, o lugar onde se guarda, arium é o lugar onde se guarda, né, em latim, o sufixo, o dizer, o dito, que nós esquecemos, tanto nós chamamos armário era o lugar onde se guardavam as armas, né, e o dicionário é o lugar onde se guardam as palavras, o que foi dito. E esse é um termo cunhado por um italiano, Calepino, né, século XVI, e ele, podemos ir passando assim, né? Pode passar. Ele é o que está um pouco dito aqui, né? Esse surgimento se deve a essa ideia de fazer um livro que registre as palavras, faz esse registro das palavras, ele tem a finalidade, ele tinha uma finalidade, que era primeiro de guardar o latim, porque o latim, no desenvolvimento, no início já da Renascença, tinha permanecido em poucos lugares, era a língua das universidades e a língua da igreja, mas depois já tínhamos aí as nossas chamadas línguas latinas, né, que foi, na verdade, uma evolução, uma mistura, dizendo assim, muito simplesmente, né, com as línguas que eram encontradas nos lugares pelas conquistas romanas, né, dos romanos. E, então, foi uma maneira, assim, o dicionário foi criado como um modo de guardar o latim, porque eram léxicos bilíngues, não? Esses primeiros dicionários, né, o latim e a nova língua, né, da língua das novas nações europeias que estavam surgindo, o desenho, né, geopolítico da Europa no começo da Renascença, que se diferenciou muito da Idade Média, que era o tempo enfim, dos feudos, né, e também a ideia foi de que, como diz Alan Rey, né, para fazer prevalecer um bom uso, porque era sobre o que era registrado, era o princípio do que estava escrito, né? Eram as obras de grandes autores que eram a fonte, o corpus, hoje nós diríamos, a fonte de informação para o registro do léxico. Tanto assim, essa ideia de bons, né, daquilo que a língua mesmo, que valia a pena ser resguardada e valorizada, eram a língua dos grandes escritores, né? Por isso que a Espanha, por exemplo, tem lá, escolhe a língua de Cervantes, né? A região de Madrid, onde vivia Cervantes, né? E a Itália foi escolhida como a língua oficial da Itália, o dialeto da Toscana, por causa das obras de Dante Alighieri.
Então, o que valia a pena ser registrado era a língua escrita, né? A língua dos grandes escritores. Por isso, essa ideia, quer dizer, assim que surge essa ideia do dicionário com uma finalidade pragmática, né? E o que o dicionário faz? Eu continuo citando Alan Rey, talvez muitos jovens não conheçam. Alan Rey é um grande lexicólogo e lexicógrafo francês, responsável pelos dicionários Robert, também já esteve no Brasil, já esteve conosco na Federal do Rio Grande do Sul, e que tem textos muito bons sobre léxico e sobre lexicografia. E ele diz que a lexicografia acaba por moldar o léxico, né? O léxico, que é uma realidade complexa, diversamente abordada, indócil, dificilmente controlado e, ao mesmo tempo, fascinante, né? Onde é que está preso esse léxico? Esse léxico está preso no dicionário, quer dizer, o dicionário molda o léxico. Por isso que eu digo que, quando o Renato leu lá no início o lexicografar, não? É essa ideia que eu digo que a missão da lexicografia é dicionarizar o léxico, né? Podemos passar aqui, Renato. Bom, e aí, então, como é que a gente vai olhar, pensar a lexicografia? Tradicionalmente, a definição clássica, assim, é a arte técnica de produzir dicionários, tá? Então, porque nós temos os produtos, ela tem um duplo significado, né? Porque quando a gente vai falar na lexicografia brasileira, espanhola e assim por diante, nós estamos pensando nas obras, mas a lexicografia como arte técnica de produzir dicionários, né, que se ocupa, então, da dicionarização do léxico, é uma tarefa extremamente complexa, e ela não é, isso eu acho que é muito importante a gente enfatizar, ela não é uma técnica compilatória, como quem não é dessa área, está fora ou não para pensar o objeto dicionário, acha que qualquer um pode fazer um dicionário, é só reunir as palavras e colocar em ordem alfabética e dizer alguma coisa, né, a respeito. Né? Mas nada está pronto, tudo tem que ser definido. Né? É uma tarefa hercúlea fazer um dicionário. Não estou falando na questão da qualidade, eu estou falando agora na ideia de produção, né, de arte técnica de produzir dicionários. Então, é preciso identificar todos os dados e organizá-los para fazer isso que eu chamo um texto dicionarístico, né? Que tem regras próprias, tem o código organizacional do verbete, tem o código da macroestrutura, da microestrutura. Bom, então, e de qualquer maneira, tudo isso é feito para que os dicionários nos ofereçam uma imagem do léxico, não é? Essa ideia de imagem do léxico, que também é de Alan Rey, que eu também, vocês já devem ter percebido que eu gosto muito do que ele escreve, né? Podemos ir passando, assim. É a ideia de que não há uma completude absoluta nos dicionários. Né? Nós temos uma imagem do léxico, quer dizer, uma tentativa de fazer o registro dessa totalidade, que é uma tarefa, sempre faltará alguma coisa. E é claro que vocês também estão entendendo que aqui está se falando de um dicionário, de um conceito de dicionário, uma imagem de dicionário clássico, né? Quando eu digo assim, o dicionário tesouro, né? O dicionário geral de língua, que procura registrar o conjunto das unidades lexicais. Hoje em dia, então, se tem uma área que sofreu um grande impacto da tecnologia, é a lexicografia, né? Pela produção que temos hoje de léxico e que não se sabe mais onde é que isso vai parar, porque a cada dia surge alguma coisa nova, né? Então, quer dizer, como se esse registro vai ou não vai para o dicionário, diferente do tempo em que o dicionário era redigido, eram anos de redação de um dicionário, depois impresso graficamente, e depois, então, muitos anos até que aquele dicionário fosse atualizado. Hoje eles são atualizados diariamente, quase, né? Os que estão na internet, que recebem colaborações, né? Isso é uma outra problemática a ser tratada. Nós podemos passar esse slide aí, mudar o slide, né? Então, o que importa, assim, né?
a gente, de qualquer maneira, independente de qualquer problema que um dicionário possa ter, que nós podemos falar de alguns depois, né, ela sempre, a lexicografia, como esse aspecto da dicionarização do léxico e fundamentos linguísticos. Né? O que acontece? Há um determinado momento que há uma mudança muito grande no tratamento dos dados do dicionário. E isso tem uma grande influência do conhecimento da linguística. A linguística influenciou muito a produção de dicionários. A gente pode dizer como, né? Bom, é claro que o dicionário é uma obra, vocês conseguem ler isso aí, né? Eu não preciso eu ler, vocês já estão vendo aqui a técnica de montagem de dicionários, o duplo aspecto, né? Isso é um texto do Borba, que é um dicionarista também, né? E um estudioso, um linguista, do nosso muito participante, foi também do nosso grupo, né? E depois como teoria, quer dizer, há uma técnica de montagens, quer dizer, tem problemas, são questões de como organizar e também de como descrever o léxico, porque nós temos dois níveis, um do aspecto da montagem, essa é o aspecto da técnica, né, da dicionarização do léxico, e o outro são fundamentos linguísticos que vão ajudar a dar as informações a respeito das unidades lexicais, né, em vários âmbitos, sob vários âmbitos, não só morfológico, enfim, tem aspectos de sintaxe, tem aspecto os exemplos que são trazidos entram aqui na técnica de montagem, mas são muitos elementos. Mas o que eu ia dizer aquela hora, que são tantas coisas que vêm quando a gente começa a falar de lexicografia, mas um aspecto importante é, assim, a contribuição da linguística, por exemplo, especialmente, assim, a semântica estrutural, quando trouxe muito claramente a noção de oposição, do valor de oposição, não, que é baseada no pensamento de Saussure, como elemento da significação, esse valor da oposição, de um signo é o que o outro não é, isso influenciou a organização de verbetes de dicionário, porque muitas vezes os dicionários eram pensados assim, com quanto mais informações, mais registros há, melhor. Mas não, o que tem é que estabelecer realmente, permitir que o sentido seja recuperado pelo consulente. E isso tem uma importância muito grande, mas ao mesmo tempo, e tem que ter um conhecimento grande, mas ao mesmo tempo que um dicionário é uma obra ela não é uma obra especializada no sentido ela não pode ser um lugar de aplicação de teorias linguísticas que vão produzir alguma coisa que o usuário, o consulente, não vai conseguir entender, porque ele não é um linguista, ele é uma pessoa, digamos assim, comum, nesse sentido, que quer procurar, quer saber o que uma palavra significa, quer saber se a palavra existe, quer saber se a palavra nasce, a palavra... enfim, às vezes até o gênero da palavra, como é que escreve, qual é a grafia e assim por diante. Então, tem um limite de fundamentação que pode ser aplicado, mas, sem dúvida, a linguística influenciou muito e muito a lexicografia, né? Claro que nós estamos falando aqui de grandes editoras, com equipes importantes de lexicógrafos, de lexicólogos, e, enfim, de linguistas, né? Mas a lexicografia passou a ter um lugar epistemológico, podemos continuar assim, e internacionalmente a lexicografia é conceituada como um ramo da linguística aplicada, porque é um lugar em que é possível fazer aplicação de teorias linguísticas, né? Com a devida dimensão. Com a devida dimensão. Lá nós não podemos ter um dicionário extremamente complexo e está estabelecido, né, um modo de organizacional e o que vai levar também a um modo de que não pode ser muito diferente, que não pode dar informações que não vão servir
a um consulente, né? Eu lembro, assim, só para dar um exemplo, quando nós fazíamos os dicionários lá no Termisul, a gente queria dar algumas informações morfológicas, linguísticas, até pensando em tradutor, por causa das línguas estrangeiras que a gente dava aos termos, né? Fazia tinha os termos equivalentes em outras línguas. Mas aí não, eu me lembro que eu dizia assim, o que adianta nós dizermos assim, um sintagma nominal? Não vai funcionar, né? Porque a gente tem que pensar na aplicabilidade, assim, e como isso pode ser aproveitado. Bom, mas, enfim, é um ramo da linguística aplicada, a lexicografia, é internacionalmente, assim, reconhecida, porque há uma aplicação de conhecimentos, tá? E no Brasil, mais do que isso, não que o Brasil não integre também, não considere que esteja no âmbito da linguística aplicada, lexicografia, mas integra ciências do léxico ao lado da lexicologia e da terminologia, né? Bom, eu só faço um parênteses aqui, que é alguma coisa que merece ficar ali só um pouquinho ainda, que essa classificação de ciências do léxico é brasileira, isso não existe, assim como ciências do léxico, de modo geral, fora, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, não usam ciências do léxico, né? Existem estudos lexicais, o que para nós não é a mesma coisa. Para nós, ciências do léxico, nós definimos como as ciências que se voltam ao conjunto léxico, ao conjunto das palavras de uma língua, de palavras que são atestadas, né? Mas isso cabe uma outra discussão. Bem, e nesse lugar epistemológico, o que leva realmente nós, da nossa área aqui, das ciências do léxico, eu acho que nós temos que continuar assim, defendendo isso, é realmente o que se chama de lexicografia teórica, né? E a lexicografia teórica ela hoje é bastante desenvolvida no nosso meio e mesmo fora daqui, com vários focos de estudo, pensando em problemáticas do dicionário, mas ou na perspectiva semântica, ou na perspectiva do uso, ou da perspectiva, e abrindo um caminho, um leque de possibilidades, porque o dicionário é um lugar mesmo que permite muitos estudos, né? Mas há também a metalexicografia, que é uma disciplina que estuda a problemática de composição dos dicionários. Há uma discussão, isso não é tão simples assim, que quem chama de metalexicografia, quem chama de lexicografia teórica, e algumas diferenças aí, mas não vou tratar de tudo isso, mas, de qualquer maneira, a lexicografia não é só uma prática, né? A lexicografia é um âmbito de estudos, quer seja categorizada dentro da linguística aplicada, quer seja como ciência do léxico, né? E tudo isso se deve, de qualquer maneira, a essa dimensão teórica que se desenvolveu a partir do estudo dos dicionários, né? E que abre, como eu disse, não precisa ficar limitada à problemática da composição dos dicionários. Essa problemática da composição dos dicionários é, em geral, chamada de metalexicografia, né? A lexicografia que vai falar da lexicografia em si, e não apenas tomar o dicionário como um espaço a partir do qual muitas questões linguísticas podem ser estudadas. Vamos continuar ali. Podemos mudar agora. Geralmente, assim, só para dar uma ideia, né? As fases teóricas da lexicografia se voltam a questões de história, de tipologias, de critérios e padrões organizacionais, quais os recursos gráficos e tecnológicos e também os usos, e os usos abrem aí para nosso caminho da lexicografia pedagógica, tá? Podemos seguir aqui. Depois, se alguém tiver uma pergunta, a gente volta, né? Bem, dentro desse grande campo da lexicografia teórica, né, tem havido um forte desenvolvimento, mas
do final do século passado, especialmente, mas para o final, essa área de estudos voltada à relação dicionário, ensino, aprendizagem de línguas, tá? Língua materna e língua estrangeira. Ela nasce a lexicografia pedagógica pelos estudos de língua estrangeira, mas essa é a sua maior tradição, mas ela vem hoje eu entendo que a lexicografia, aqui chamo de pedagógica ou didática, porque tem essas duas denominações, há razões para chamar de um jeito ou do outro, se vocês quiserem, a gente pode falar disso um pouco mais adiante, mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que hoje, não é só que eu acho, é comprovado hoje que existe esse campo de estudos e de práticas também, esse recorte da relação dicionário e ensino. No fundo, lexicografia pedagógica ou didática, podemos passar, é a relação, isso, como ensinar a língua aproveitando o potencial do dicionário. Não? Então, daí a ideia vem a questão da escolha e do aproveitamento. É claro que hoje a gente tem também esse programa do PNLD, que acaba determinando muito do uso da escolha dos dicionários, tá? Mas o professor, pelo menos, e mesmo tendo o PNLD, é muito levado a responder, né? É muito questionado e levado a responder qual é o melhor dicionário. Qual é o dicionário que eu uso? Qual é o dicionário que eu vou fechar com isso aí, tá? O que nós temos que pensar é que não há mas há dicionários apropriados destinados à escola. E por que isso? Porque até pouco tempo atrás, né, agora tudo cai no esquecimento muito rapidamente, mas até pouco tempo atrás, não faz tanto tempo assim, né, havia uma associação direta entre o dicionário escolar e o mini dicionário. Acho que vocês mesmos, assim, muita gente que está aí deve ter passado por essa visão, esse conceito que o dicionário escolar é um dicionário menor, um dicionário pequeno. O princípio era que era mais leve para levar, para a criança botar na sua pasta, na sua mochila e levar para a escola. O que hoje isso aí não faz mais sentido, mas ele nasceu com essa perspectiva, daí o mini dicionário, né? Mas, na verdade, o que acontecia com esses mini dicionários? Né? Eles eram compensações apenas. Com que critérios? Não sabemos. Não sabemos, né? E nunca se pensava na estrutura organizacional das obras usadas no ensino das línguas, né? Em geral, não era pensado, era menor, mais fácil de carregar, né? Bom, o que hoje é uma problemática que desaparece, né? Mas não exclui pensar. O dicionário é um lugar de registro, né? Organizado, sistematizado do léxico. É claro que aqui nós temos aqui a visão do papel, né? Mas também a visão digital do dicionário é essa aí, né? Um lugar de registro organizado. E que ele tem funções, né? Ele tem funções que vai permitir uma série de consultas, né? E de referência. Quando a gente fala referência, para se ter uma noção do conjunto da obra,
do conjunto lexical de uma língua é o dicionário. Não tem outra obra, assim, por mais que eu tenha um corpus, por mais que eu posso ter um léxico, porque quando a gente fala em dicionário, é preciso também deixar claro que se tem aqui um conceito tradicional, mas que qualifica, assim, que caracteriza melhor, não qualifica, mas caracteriza um dicionário, que é o registro das unidades lexicais sobre um esquema de lematização e também obrigatoriamente tem que ter definição, senão não é dicionário, porque a função de um dicionário é dizer a grande função, mostra que ela tem existência e o que ela significa. Não, como diz Luiz Fernando Lara, do México, né? É a gênese do dicionário, a natureza mesmo do dicionário é permitir isso aí, é a busca da informação semântica, que é o ato primeiro de consulta ao dicionário. Bom, e aí é o único lugar que obrigatoriamente tem que ter definição. Se não tiver definição, pode ser um léxico, pode chamar de outra coisa, porque chamam de dicionário qualquer coisa, também tem isso, né? Aqui nós estamos falando do dicionário de língua, né? A mais prototípica das obras lexicográficas, que contém, teoricamente, o registro da totalidade das palavras de uma língua, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um instrumento social normativo, ele normatiza os usos e significados dos itens léxicos de um idioma. O dicionarista não cria um sentido só dele, ele procura registrar, por que ele é normativo, né? Os significados dos itens léxicos de um idioma. Isso não quer dizer, isso não é a negação de que tem uma dimensão discursiva muito grande, né? Uma dimensão de pessoalidade na construção de uma definição. Não é disso que eu estou falando, nem estou negando isso, que é certo que tem isso, né? Mas, como eu digo assim, uma coisa é alguém dizer, bom, fazer um dicionário de como eu entendo a língua, isso é uma coisa, e o outro é de representatividade social, daquilo que está posto, né? Difícil? Né? Mas é o que está posto, teoricamente, pela comunidade linguística, né? E, nesse sentido, é um instrumento regulador das regras, e aquela ideia do bem dizer das comunidades linguísticas, eu deixei aqui, porque é uma citação também antiga, mas se vocês pensarem, pelo menos até pouco tempo atrás, eu agora, quando digo alguma coisa, eu já tenho muitos anos de vida, eu já não sei mais se eu posso dizer, né? Mas se dizia assim, eu posso usar essa palavra? Era muito isso. Professora, posso usar essa palavra? Né? Será que está no dicionário? Essa palavra é dicionarizada? O dicionário, assim, eu sempre digo assim, será que essa palavra existe? Bom, se ela é dita, mas, né, é reproduzida, tem frequência, ela existe. Ela pode até não estar registrada no dicionário, mas o dicionário dá, como eu digo, é o cartório das palavras, ele dá a certidão de nascimento, assim, ele abençoa e diz, olha, pode usar, a palavra existe, tem o seu registro no cartório, o dicionário é um cartório de palavras, né? E com isso tem o valor regulador das regras, digamos assim, do bem dizer, porque também, até um tempo atrás, ia para o dicionário aquilo que era considerado o melhor da língua, o que estava nas obras clássicas dos escritores, né? Isso também é outro tema que pode se desenvolver bastante, mas o Dicionário Geral de Língua, ele tem, vamos dizer, essa dimensão constitutiva, né? Podemos passar aqui, Renato, que o que vai para o dicionário é sempre algo considerado bem dizer, né? E é por isso que eu digo que ele é um cartório das palavras, ele legitima a existência de uma palavra, da palavra de uma língua, né? E, ao mesmo tempo, o dicionário de língua é um lugar de lições sobre a língua, é um instrumento didático-pedagógico, né? E isso se deve à sua natureza, estou fazendo uma espécie de síntese, assim, de retomada de uma natureza metalinguística.
pelo conjunto das informações que ele traz, que são filológicas, gramaticais, semânticas, linguísticas, discursivas, culturais. Vocês estão vendo que eu estou falando aqui do Dicionário Geral de Língua, né, que é a mais prototípica das obras lexicográficas. Claro que há uma variedade, e o dicionário escolar é outra coisa, mas ele não deixa de ser um dicionário de língua. Ele não deixa de ser, mesmo que ele seja numa versão mais condensada, né, menor. Podemos passar aqui. E, bom, dada assim uma visão geral na verdade, só fui passando por são tantos os aspectos, tantos os componentes, né, envolvidos num estudo de lexicografia, mas chegando realmente, ficando na lexicografia pedagógica, qual é a compreensão que nós temos que ter? Que os dicionários não são todos iguais, não só pela qualidade das informações, mas pela sua organização estrutural. E, no caso da lexicografia pedagógica, o que é importante? É a adequação do dicionário aos distintos projetos de ensino e níveis de aprendizagem. Né? Eu lembro quando, aí eu vou dizer isso porque trabalhei no projeto do PNLD, dos dicionários, na primeira vez, bastante, né? E eu lembro, e não foi fácil, nunca é fácil quando se muda alguma coisa, né? Quando no início nós tínhamos pessoas de formação distinta. Hoje o pessoal da lexicografia está lá, né? Eu estava lá, não sei agora como é que está, mas há uma diferença, assim, de formação de pessoas. Então, eu lembro de uma vez que eu disse, não, nós não podemos dar para uma criança um dicionário complexo como um dicionário WISE, porque é um dicionário complexo maravilhoso, mas um dicionário complexo, né? E pelo nível de informações sobre a língua. Não dá, assim, quer dizer, a ideia era já ir construindo essa noção dos níveis de ensino, a relação níveis de ensino e níveis de aprendizado, e os distintos projetos de dicionário, qual é o dicionário mais adequado, e houve uma rejeição a essa ideia, assim, mas será que nós temos que baixar o nível? Não, nós não temos que baixar o nível. Não é porque se busca um caminho facilitador, para chegar até a criança, para chegar até o aluno, e depois poder aproveitar muitas coisas, que vai se entender que isso é baixar o nível, porque não adianta dar alguma coisa que fica completamente fora da realidade, né? Muito difícil. Se para um usuário comum, às vezes, é difícil fazer ter uma compreensão assim para o aluno, para a criança, então, mais ainda, né? Então, acho que a ideia é essa, que assim como há livros didáticos adequados aos diferentes níveis de ensino, deve-se proceder à escolha do dicionário adequado às necessidades dos alunos, aquilo que o professor pode explorar. Ele não é obrigado a trabalhar todos os dias o dicionário, não é isso, mas ao usar um dicionário, que seja um dicionário que seja compatível com o nível do ensino, né? Que ele dá, o nível de aprendizado. Podemos passar, sim. Se aqueles são princípios, o desenvolvimento da lexicografia pedagógica mesmo, isso é quase um consenso internacional. É descrever o potencial didático dos dicionários, mostrar como ele tem elementos que podem ser ensinados, que ajudam na compreensão, né? Então, tornar o uso do dicionário produtivo e orientado para o ensino e aprendizado de línguas, e, com isso, enfatizar o conceito de dicionário como lugar de lições sobre a língua e a linguagem. Né? É claro que, vamos dizer, não, mas há dicionários que não são bons. Né? Aí é que o professor tem que estar instrumentado para poder avaliar qual é o dicionário que será adequado para o seu aluno, ou dizer, não, esse não. Vamos continuar aqui, podemos passar. E quando eu digo que há claro que vocês sabem isso, mas assim, só para exemplificar, se a gente olha para um dicionário, né,
quantas informações ele oferece. No dicionário Aurélio, vou dizer a palavra abacaxi, que na verdade é um termo, né? Começa, substantivo masculino, né? Depois vocês vejam que tem toda uma definição, anjos, planta terrestre, né? Tem inclusive o termo em latim, da família das bromeliáceas, nativa do Brasil, de folhas lineares com bordos espinhosos, idênticas da coroa aqui em cima, bom, é uma definição altamente técnica, extremamente técnica, e que um professor vai dizer, bom, é uma opção é uma informação importante. Pode ser que na aula lá de botânica que eles tenham, na aula seja até, quando eu digo que o dicionário não serve só para aula de língua portuguesa, né? Ele serve para outras aulas, pode ser até que sirva para alguma coisa, né? Para a língua portuguesa vai começar com assim, abacaxi branco, outras denominações, e tem outros tipos de, assim, uma especificação dos tipos de abacaxi também, que vão continuar interessando lá para a aula de botânica, né? Mas aí, assim, de qualquer maneira, assim, os dicionários começam o abacaxi assim, de modo geral, porque acho que essa é a aproximação, porque no fundo o abacaxi é um termo técnico, né? Mas aí tem, figurativo, informal, trabalho complicado, difícil de ser feito, depois por extensão, uma coisa ou pessoa maçante, desagradável, um figurativo pejorativo, o mesmo que galego, isso é lá no português de Portugal. Um mundo de informações. São todas boas? Não. São todas adequadas? Não. Não. Mas, de qualquer maneira, eu só quis mostrar aqui que tenho, desde um nível técnico, a ideia de um aspecto semântico, né, o figurativo, quer dizer, são as relações, como o abacaxi é difícil de descascar, a gente faz a relação associativa, porque a metáfora é isso, né, a polissemia surge dessa relação associativa, um trabalho complicado, difícil, porque é chato descascar um abacaxi, né, depois dá informações também, em Pernambuco, em Alagoas, pessoa que dança mal, de maneira desajeitada, não sei se em outros lugares do Brasil, abacaxi como uma coisa chata, difícil, olha, isso é um abacaxi, né? Acho que o Brasil inteiro diz isso, mas há lugares, podemos continuar aqui, mudar esse... Eu só quis mostrar um pouco para vocês como tem, assim, né? O abacaxi no AIS também, substantivo masculino, tem toda... É uma definição um pouco melhor, mas... Né? Depois tem outros sinônimos, brasileirismos, ananá, ananás, e assim por diante, né? E depois tem gíria, que um dicionarista fala como por extensão, outro fala em gíria, outro fala... Aí que eu digo que há muito o que estudar nos dicionários, né, para ver qual o caminho, qual foi a teoria, o que aconteceu aí, nós não temos um padrão único, né? Nós temos uma ideia, sim, de uma organização de verbete com uns tipos de informação, mas qual a informação exatamente é muito variável. Podemos continuar. E há muito o que estudar aí dentro, né? E o que acontece em geral? Né? Que o dicionário costuma ter usos limitados de consulta. O professor, vamos ver, ou mesmo um consulente, será que essa palavra existe? Não existe. O que ela significa? Né? Será que ela já está no dicionário? Qual é a ortografia correta? Né? Agora, aproveitar, assim, vamos ver se o dicionário está dizendo alguma coisa que lá em Alagoas se diz de um jeito, no Sul se diz de outro, se diz para fazer... Isso, em geral, isso não tem esse aproveitamento, né? E dificilmente nós temos uma outra obra que mostre, vamos dizer, a variedade, a variação linguística, né? Que a gente pode trabalhar bom, vamos continuar aqui, podemos passar. E quais são os principais fatores que comprometem esse uso produtivo dos dicionários no Brasil? A falta de conhecimento de lexicografia teórica ou metalexicografia. Né? Raramente
A lexicografia é uma disciplina que integra os currículos de formação de professores, seja em que nível for, né? Raramente. E o professor é muito levado, assim como assim, professor, qual é a melhor gramática, né? Também qual é o melhor dicionário. É claro que eu sistematizei aqui algumas coisas que eu penso e que eram assim, né? Porque eu trabalho com isso já há bastante tempo e algumas certamente estão defasadas aí, mas existe muito pouco, né? Poucos estudos sobre um panorama sistemático e crítico da lexicografia brasileira. Em geral, não tem, nem os nossos jornais que sejam, assim, não tem. E nós fazemos, assim, esse grupo, especialmente do GT, né, da Ampol, faz muitos trabalhos, mas eles ficam, nós temos, costumamos ficar dentro dos muros universitários, né? E o país não tem uma tradição de crítica lexicográfica, como outros países têm, fortes, né? E que também a lexicografia é conhecida, é feita nas academias também, né? O Brasil tem uma história de fracasso em vários lugares na Academia Brasileira de Letras em relação aos dicionários. Quando Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras, a ideia era de fazer um dicionário da língua portuguesa do Brasil. E isso é um outro problema, é uma outra temática, o que é o léxico do Brasil, né? O que é a lexicografia, apesar que como era proibido ao Brasil colônia fazer publicações, de igual modo, né, nós não podíamos ter dicionários, mas nós chegamos a um avanço que superou Portugal na lexicografia, né? E tem toda uma história aí relacionada que também é interessante, faz parte dos nossos estudos, né? Mas quando eu digo nossos, nós de lexicografia, né? Mas, na verdade, a gente tem, assim, uma ausência de conceitos claros sobre qualidade de dicionário. Em geral, assim, esse dicionário não é bom, não tem tal palavra. Não, nenhum dicionário vai ter todas as palavras. Claro que há algumas falhas que não podem ser perdoadas, digamos, mas a qualidade de um dicionário não se resume à presença ou ausência de uma palavra, de uma unidade léxica, de uma expressão. Para mim, a grande qualidade é a organização semântica. É a organização semântica, é a rede das acepções e a qualidade da definição, de ser capaz de um dicionário realmente permitir cumprir a função da definição, né? Que é estabelecer limites e mostrar o que aquilo significa, de forma que o consulente possa apreender o significado, pelo menos naquele nível que está sendo dado, né? Então, há uma série de crenças equivocadas, que os dicionários são todos iguais, são obras neutras, que não são, que se diferenciam apenas pelo número de entradas, né? Outro é que, assim, bom, mas está no dicionário, é a verdade, é o saber inquestionável sobre os dizeres da comunidade linguística. Então, isso faz um tipo de obra que, a não ser no mundo acadêmico, não se olha para ela, não se olha para essas obras, assim, muito, é muito raro, assim, muito difícil, né? Podemos passar, assim. Bom, então, fazendo uma síntese aqui, eu não sei quanto tempo aqui eu estou indo, pouco eu termino, então. Uma retomada síntese é exatamente isso, a falta de conhecimento, de preparo da escola, de que o dicionário é um lugar de lições sobre a língua, ele é pouco e mal explorado pelos professores e, consequentemente, não há um aproveitamento maior da riqueza de formações. Podemos seguir, passar para o outro slide. O que aconteceu como uma grande mudança de foco, assim, que a lexicografia pedagógica ajudou muito a ver, né? Quer dizer, assim, aqui não existe o dicionário escolar, mas existem dicionários de caráter escolar, dicionários adequados ao ensino e aprendizagem das línguas, não? Aí é preciso ver qual é o projeto de ensino e qual é a relação, não? Então, podemos seguir.
Eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos de alguns problemas maiores, assim, quando se olha para um dicionário, né? Claro que tem a questão da seleção de entradas, eu diria que são, assim, seleção de entradas, qualidade da informação, nível de linguagem, né? E vamos ver uns exemplos aqui. Não, porque eu digo, não é um objeto de crítica, em verdade, mas isso é um dicionário que não tem bibliografia, não tem a referência bibliográfica propositadamente, mas um dos dicionários que se candidatou ao PNLD. Né? E o que acontece? Para fazer a seleção, um dicionário que é menor, que é mais reduzido, que não tem essa ideia de ser no dicionário geral da língua, como com aquela ideia de fazer o registro no absoluto, que não existe, mas de todas as palavras de uma língua. Né? Então, é preciso ver quais seriam áreas de palavras, né, de termos técnicos que entrariam no dicionário. E se vocês olham aí para uma criança, para um nível de ensino, qual seria o grande interesse, né, em etnônimo, em heráldica, não sei, marinharia, marinha de guerra, né? São as áreas de especialidade, os domínios de especialidade que essa obra propõe, quando, em geral, as áreas de especialidade que mais tocam o cotidiano, a informática, a tecnologia geral, EAD, o meio ambiente, o esporte, assim, algumas outras que mereceriam estar aí, talvez mais do que tipografia, né, que eu acho que até nem existe mais tipografia. Vamos passar. Então, assim, ó, o que acontece também, né, que, em geral, os professores, a gente não lê as partes introdutórias de um dicionário, a proposta organizacional, né, da proposta lexicográfica da obra, em geral, ninguém quer perder tempo com isso, quando é necessário para saber a respeito da qualidade de uma obra, né? Vocês vejam aqui, ó, problemas de definição, quando eu digo assim, o nível de linguagem, gaturamo, pássaro canor, olha, isso pode ser, eu acho, quase todos os pássaros, né? Não sei se tem algum que não seja assim, deve ter algum que não cante, mas, em todo caso, morango, né? Pequena fruta vermelha, olha, a acerola também é uma pequena fruta vermelha, então não se estabelece aquela dimensão da oposição significativa, né? Que não pode dar uma ideia de confusão. É difícil isso? Mas tem que trabalhar, né? Tônica, sílaba ou vogal tônica, não é onde se recai a tônica, né? Mas o que é tônica, né? É muito mais do que isso aqui. Podemos seguir. Problemas de definição, muitas, né? Vocês vejam um assim, ó, que é um dicionário que se inscreveu para o PNLD também, né? Abacaxi, bromeliácea de infrutescência carnosa, comestível, essa infrutescência. Acutângulo, cujos ângulos são agudos. Abiótico, relativo a biose. Isso está no dicionário. Em dicionários, né? Podemos seguir para vocês terem, isso é para ter uma ideia, assim, que a gente pode olhar e fazer. Eu vou passar muito rapidamente, porque todo mundo já conhece, né? Mas o PNLD 2006 teve um papel muito importante, né? Papel muito, muito importante na melhoria da qualidade dos dicionários para a escola, dicionários escolares, né? Então, não só aquela ideia do dicionário tipo 1, tipo 2, tipo 3, que vocês todos já ouviram falar, foi uma forma de não colocar nomes, dicionário infantil, dicionário infanto-juvenil, dicionário, mas deixar que ficasse como uma neutralidade na denominação, objetivamente, porque é muito complicado o PNLD, porque as editoras se inscrevem e depois poderia ter um dicionário contemplado, que se a gente dissesse dicionário infantil para o dicionário tipo 1, né, e não tivesse, de fato, o nome, se escolhesse um melhor que tivesse qualquer outro nome, e um que tivesse escrito, denominado dicionário infantil, não tivesse sido contemplado,
os problemas de ação contra o MEC eram imensos, né? Porque a editora que tem uma obra contemplada no PNLD fica muito bem obrigada, né? Porque em vez de publicar na época era assim, né? Publicar um que outro, assim, um número razoável, digamos, de obras, publicava milhões de obras porque as obras eram entregues a todas as escolas públicas do Brasil, né? Vamos continuar aqui, né? Isso, então, vocês sabem que houve essa grande diferença, né? Eu acho que houve um impacto qualitativo importante sobre a produção lexicográfica escolar, e eu acho que uma grande importância foi a clareza das propostas lexicográficas, quer dizer, quais eram os critérios, quais eram as fontes, qual é o corpus usado para formatar um dicionário adequado para a escola, entre outras exigências, né? Podemos passar isso aí, que isso aí é bem conhecido já, não precisamos perder tempo, né? Se estabelecer um número de verbetes e assim por diante. Vamos indo mais para o fim agora. E houve, assim, quando a gente fala que houve um impacto positivo, houve, né? Não que isso tenha sido estabelecido assim, mas a exemplo de dicionários de língua estrangeira e de países de larga tradição lexicográfica, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da Espanha, né? E da França também, que tem forte tradição lexicográfica, que houve, assim, aqui começaram a aparecer, podemos passar os slides, assim, ó. Para o nível 1, o tipo 1, assim, o que é aniversário? O seu aniversário é o dia do ano em que você nasceu. Quer dizer, estabelece uma relação com a criança, né, dizendo o que é o aniversário, e não dizendo os 365 dias do ano, assim, tipo aquela definição de abacaxi lá no começo, né? Difícil de seguir, né? Então, tem uma natureza dialógica, assim, nas definições, e isso vem de uma moldagem, assim, de uma inspiração internacional para dicionários infantis, né? E os dicionários tipo 2 também tem muito desse aspecto, assim, dialógico das definições, e já o tipo 3 é mais próximo do dicionário prototípico, né? Podemos passar, né? Pode seguir aqui, ó. Eu não vou dar esses exemplos mais, porque eu quero terminar aqui dizendo, se a gente pensar numa síntese do potencial pedagógico, vocês podem acrescentar outras coisas também, né? E, por exemplo, numa fase de alfabetização e letramento, um dicionário ajuda desde a identificação do alfabeto, que a gente pensa que não tem importância, tem imensa importância, a identificação da silabação, o reconhecimento de que a escrita é representação arbitrária da fala. Isso é muito importante, né? Porque nós sabemos que a escrita é uma representação arbitrária da fala, né? E para ensinar para as crianças é difícil, saber, às vezes dizer menino, né? Tá escrito menino, né? É o o e não o u, né? Que é dito, e assim por diante, né? E a iniciação à informação linguísticas e semânticas, assim, que começa a estabelecer as relações de referência. Podemos passar, assim, isso é uma espécie de síntese, né? Do ponto de vista da competência de leitura e de produção textual, tem muitos estudos que o dicionário permite que sejam feitos como aspectos semânticos, né? A questão da rede de acepções, com os diferentes sentidos, né? Mas que seja o mesmo, né? E que não se tenha, assim, alguma coisa como árbitro, é aquele que dirime dúvidas. A acepção 2, que é para ser outra, mas, assim, aquele que muda um pouquinho as palavras, mas, assim, aquele que dirime dúvidas no tribunal. A acepção 3, aquele que dirime dúvidas no campo de futebol, e assim vai.
Ora, árbitro é o que dirime dúvidas, né? Então, essa rede de acepções tem que também o professor saber olhar para poder e pode trabalhar as noções de polissemia, pode trabalhar relações de forma e de conteúdo entre palavras, como cognatos, sinônimos, antônimos, homônimos. A questão claro que tudo vai depender do nível, né, do projeto, da nível de escolaridade, a transitividade, contextos exemplificativos, que isso é muito importante, e outro elemento que dá para, eu digo assim, brincar muito, os aspectos lógicos são os enunciados definitórios, que tem coisas muito absurdas, assim, né, podemos seguir aqui. Bom, os estudos descritivos da língua, né? Morfologia, etimologia, neologia, e mais a constituição heterogênea do léxico, porque isso a gente não falou, porque cada item é um item, né? Mas dependendo do nível, a composição sintagmática, porque isso tem uma implicância muito grande no mundo dos dicionários, porque muitas vezes nós temos, assim, quer dizer, quando é que entram as palavras compostas, as palavras simples, ou as palavras compostas estão lá no final dos verbetes, em geral, às vezes há fraseologias, às vezes há, dependendo do que o professor pretende, ele poderá pegar um verbete como cabeça, por exemplo, e explorar que tem cabeça em todos os sentidos, desde a parte física do corpo humano até a ideia do cérebro, depois, né, cabeça como chefe, cabeça e por aí vai. Tem muita coisa que dá para fazer, né? E mostrar que as palavras têm uma natureza diferente, não só formal, né, isso entra dentro da morfologia lá também, mas que há termos que são unidades que pertencem a áreas de especialidade, e cada vez mais os dicionários têm registrado terminologias, e também né, quais são as áreas de especialidade, há muito que o dicionário, na verdade, oferece muitos campos de estudos, de pensamento, e dá para fazer coisas interessantes em sala de aula. Podemos seguir. É por isso que eu sempre digo que é um lugar privilegiado de lições sobre a língua e a linguagem. E em geral, está à disposição das escolas, né? E pode servir para outras disciplinas. Vamos continuar aqui. Por exemplo, polissemia, né? Eu gosto muito de falar nisso, porque dá sempre certo. O que dá sempre certo? Se um professor quiser brincar com o nome dos animais, se vocês pensarem, sempre tem uma relação associativa, um elemento metafórico, né? Dá para explorar esses aspectos semânticos, né? A possibilidade polissêmica das palavras, escrever frases e textos com nomes de animais, flores e frutas. Não tem erro isso aí, ó, cobra, né? Não parece, mas ela é uma cobra. Por que será o que, se quiserem explicar, não sei, mas dá para mostrar como as palavras têm esse potencial de captar um traço semântico, né, do objeto, do seu objeto de referência, e acaba criando um novo sentido, né? As cores, ele deu um sorriso amarelo, banana, ele é um banana, né? Então, assim, também podem procurar no dicionário outras palavras que permitam esses jogos, né? Esses jogos semânticos aí, que dá essa ideia da polissemia, isso ajuda em vários sentidos, né? Podemos passar, Renan? Enfim. Aqui, só para dar uma ideia, assim, não é nenhuma propaganda, mas eu fiz junto com a Alexandra, que é uma aluna minha, minha doutoranda, assim, minha professora lá na Unicinos, né, um caderno interativo, atividades com dicionário, dividido em 2 grandes níveis, assim, foi publicado não foi da Contexto, pela Lexicon. E então dividimos em exercícios, assim, para conhecer e consultar o dicionário, porque parece que não precisa, mas precisa. Assim, ó, até professores não sabem o que é
lematização, o que é lema, o que é lematização. Né? E outro que mostram a produtividade do dicionário, desenvolvimento da competência linguística e textual dos alunos. Aqui, agora eu estou chegando ao fim, assim, pode passar. Assim, pode passar. Por exemplo, essa questão da lematização, né? Marque com um X as palavras que você consegue encontrar no dicionário diretamente, sem precisar fazer nenhuma lematização. Claro que aí o professor já terá explicado, né? Porque eu lembro de uma vez um aluno me disse, professor, eu não encontrei no dicionário, era um verbo flexionado, eu digo, nem vais encontrar, né? E fiquei muito impressionada de ser uma pessoa que já estava numa faculdade de letras e que fazia esse tipo de pergunta, né? Vamos seguir. Que para a gente parece que é tão óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Então, quando a gente diz que os professores... aqui também um exercício de lematização, assim, que plantar uma floresta. Quem planta uma floresta, planta uma festa, né? E qual é a forma gráfica que você vai encontrar no dicionário, né? Vai ter o verbo no infinitivo, que vocês sabem de cor, e salteado isso aí, né? Mas é só para lembrar que de coisas que podem parecer tão óbvias, às vezes, para a gente, mas não é. Para muita gente, não é, né? Vamos seguir. E aí eu vou terminar agora, né? Dizendo, Álvares Guerra é um lexicógrafo espanhol que integra a Real Academia, né, e foi colaborador do dicionário da Real Academia, e ele diz isso, o professor deve conhecer seriamente cada uma das obras lexicográficas existentes, ou ao menos as mais importantes para cada período de escolaridade. Ele diz, mas infelizmente isso não costuma acontecer. Mas podemos passar agora. E por quê? Porque o professor vai se defrontar com isso e com perguntas dessa natureza. Qual é o melhor dicionário? Tem a repetição do texto dele, que tinha assim... E eu sempre digo assim, ó, às vezes me perguntavam quando eu estava sempre na universidade, assim, seguido, né? Qual é o melhor dicionário? Se for na escola, a gente tem que dizer, depende, sempre depende. Claro que tem alguns que a gente sabe que não são nada bons, aí não entram em questão, mas dentre os que a gente considera que, né, que são bons, ou que podem ser bem aproveitados, a gente tem que lembrar dessa relação, tipo de obra, proposta e nível de ensino. Essa é a essência da lexicografia didático-pedagógica. Tá? Se for na vida, que não for para a escola, porque isso acontece também. Escuta, me diz uma coisa, qual é o melhor dicionário? Quando me perguntam isso, ou perguntavam, agora acho que ninguém mais pergunta nada, assim, se mais perguntavam, né? Eu sempre, e mesmo os alunos na universidade, professora, qual é o melhor dicionário? Para quê? Depende. Depende do que tu quer, que a pessoa quer. Eu sempre digo assim, ó, se for, vou dizer como eu digo, se for, por exemplo, né, alguém que trabalha com terminologia, sem dúvida é o dicionário Wise. É o que mais tem terminologia, termos técnicos, e que tem melhores definições para isso. Se for para um conhecimento, não que outros não tenham, né? O Caldas Aulete é um excelente, eu não estou aqui fazendo nenhum comercial, mas só para dizer para vocês, tem uma preocupação de mostrar as relações de oposição, os diferentes lugares do Brasil, enfim, a variação linguística, né? O Aurélio teve o grande mérito de dar representatividade ao léxico do português do Brasil. Esse foi o grande mérito do dicionário Aurélio quando ele surgiu. Né? Então, cada dicionário desses maiores, esses que têm uma tradição, para nós, eles têm um viés de produtividade, assim, que é mais forte, me parece. Isso é um ponto de vista meu, mas eu acho que o que importa, o que eu quero dizer para vocês, é que realmente o professor deve saber qual é e para quê, qual é o melhor, depende.
se é para uso na escola, se é para o ensino, ou se é para a vida, como eu digo, assim, que é para a vida, alguém quer ter mais informações e vai ter mais confiança, né? E agora eu vou chegar ao último dos slides, né? Aqui, isso é o fim do que eu gostaria de dizer, mas eu também gosto de lembrar que o dicionário, assim, quer dizer, quem olha para a lexicografia tem também um encantamento, porque nós não podemos só falar dos defeitos dos dicionários, não, os dicionários são obras incríveis que exigem um conhecimento imenso de quem faz, uma dedicação das equipes, não são trabalhos para uma única pessoa, não, e que decisões precisam ser tomadas, e é lá que está o reino das palavras, que é o que a gente tem, eu diria, de melhor e que define a nossa dimensão humana, que tudo que nós temos para dizer, pensar, sentir, que seja por meio de palavras e não de outras formas que não são, que não devem ser, pelo menos, da relação humana, né? Bom, era isso que eu queria dizer, não, um pouco, falei muita coisa, mas é essa ideia no fundo, da beleza que tem o mundo das palavras, o mundo dos dicionários, que está aí à disposição para que a gente faça delas o uso melhor que se puder fazer na vida. Era isso, por enquanto. Tá? Estou às ordens para alguma pergunta. Obrigada. Bom, estou eu aqui novamente. Bom, professora Krieger, muitíssimo obrigado pelas belíssimas palavras, foi realmente uma aula a todos nós. Nós temos algumas perguntas, né? A primeira pergunta do Silvio Costa, ele é do Centro Universitário Barão de Mauá. Ele pergunta, o gênero textual verbete, dicionário enciclopédico, mal aparecem nos livros didáticos. Quando aparecem, a senhora acredita que teremos uma melhoria a partir de agora com a publicação da BNCC? Eu posso ser bem franca, assim, eu não sei se essas resoluções, eu não sei o que é a DNCC, eu não tenho problema em dizer que eu não sei, porque eu estou agora já um pouco afastada da universidade, né? Depois que eu dei 50 anos de aula e que tiraram da... Eu não sei o que é para poder responder melhor para ele, assim, né? Mas eu acredito que assim, quando são determinações do que se deve fazer, né, eu acho que é interessante que comece a aparecer melhor para que as pessoas possam entender o que é o que é um verbete, né? Porque é um gênero, sim, é um gênero textual, sim, eu acredito que seja. Não sei se era isso que ele queria saber. Bom, eu posso fazer um pequeno comentário só sobre isso, professora? Posso? Pode. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que o governo, juntamente com alguns especialistas, organizaram, que é semelhante, só que com um novo formato, comparando aí com os parâmetros curriculares nacionais. Né? Há alguns prescritores nesse documento, e sem sombra de dúvida, os professores, a partir de então, a partir desse documento, de alguns processos formativos, de formação continuada com os professores, têm criado alguns encontros para olhar mais para diversidade de possibilidades de ensino, numa perspectiva mais investigativa e tudo mais. Nesses documentos, há um olhar, em alguns momentos, especial para o léxico, né, e, consequentemente, ainda é um olhar bem, digamos que, tímido, né, mas há, de forma que
com mais formações do âmbito da lexicografia pedagógica, sem sombra de dúvida, esses professores vão, à medida do possível, olhar para esse dicionário enquanto potencial material didático, né? Sim, então é muito positivo, né? Eu espero que realmente venha a ajudar isso aí, que é muito Sim. importante. Obrigado. Obrigado, Silvio. A segunda pergunta é do Fabrício de Freitas Fernandes, da UFMS, CPTL. Ele pergunta: apesar da crença, do medo dos alunos, da função mal interpretada dos educadores, que dicionário remete às funções educativas, na busca de significados, como quebrar e abordar dentro da escola, seria, né? Como quebrar essa questão, esse tabu, e abordar o dicionário, no caso, dentro da escola. Bom, eu acredito que exista ambiente para isso, assim, quer dizer, é claro que é um trabalho ainda a ser feito. Eu acho essa pergunta interessante no sentido de que a gente pode, quando eu dizia algumas vezes para vocês, ser óbvio, né? Isso e que não é tanto, né? Porque ainda continua sendo um objeto desconhecido, assim, né? Agora, aí dizer exatamente como deve ser feito, não sei, eu já vi, assim, fazerem questionários, alunos de pós-graduação fazerem questionários e tentarem, assim, pedirem que colegas, enfim, professores de certa área, respondam sobre, claro que questões de dicionário, o que significa para eles, tem que ser um questionário bem feito e tal, para ver se consegue mudar alguma coisa, assim, mais, né? E o que é interessante é porque os dicionários, assim, desde o tempo do PNLD, chegavam às escolas, primeiro chegava um por aluno, né? Depois passaram a chegar um por sala de um grupo, assim, um conjunto de obras para salas de aula, né? E muitas vezes nem são abertos, porque não sabem como lidar com aquilo, né? Não sabem, é complicado, assim, por isso que quando eu digo que a gente tem uma missão, é uma missão, sim, agora cada um vai ter que, no caso, nada, a gente introduziu essa ideia dentro do nosso GT, aí sempre as coisas são mais fáceis, né, porque é uma visão para o léxico, né, o reconhecimento da importância dos estudos lexicais. Uhum. Outros ambientes, não sei, assim, que eu tenho uma resposta única para ele, não tenho, acho que tem que ver lá, em cada ambiente, o que é possível fazer mesmo, né? Cada contexto, verificar o que é feio, o que pode ser O que pode ser visto, verdade. É. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Obrigado, professora. O Daniel Robin, eu acredito, do campus do Pantanal, pergunta: qual a opinião da professora sobre a importância da confecção de dicionários de léxico regional? Podem ser aproveitados na escola também? Eu também saúdo essa questão, porque eu acho de uma importância enorme os léxicos regionais, tá? Eu acho que eles são muito importantes, porque é realmente a natureza da palavra da região, né? Isso tem que ser valorizado, né? E seria, eu gostei muito dessa pergunta, eu vou dizer por quê. Porque há muito tempo eu digo assim, ó, nós tínhamos que conseguir fazer pequenas obras, assim, não pensar em fazer um dicionário geral de língua com 500 mil palavras, não é isso, mas pequenos dicionários, assim, eu vou dizer dicionário, não vou dizer léxico, porque tem que ter definição, né? Das regiões do Brasil. Eu dizia assim, isso tinha que ter a venda nos aeroportos. Quando eu disse que agora eu não consigo mais dizer nada, porque tudo virou tão digital, bom, nem sei se tem aeroporto ainda, não sei, mas independente da pandemia, o mundo tecnológico mudou muito, né? Mas eu acho que se nós conseguíssemos fazer pequenas obras com léxicos regionais, com
Isso é muito, muito importante, sabe? E eu acho que isso permite um conhecimento e uma troca de informações altamente produtivas, sabe? Para a gente conhecer, porque uma das dificuldades, inclusive, desses grandes dicionários, vocês vejam bem, nós não temos ainda as informações, os dados lexicológicos necessários que possam servir para... Porque a lexicografia, na verdade, ela tinha que ser essa meta-lexicografia, a lexicografia que organiza a fala da lexicografia, tá? Mas usando os dados prontos, seriam oferecidos. Tá? E nós não temos isso. Esse é um país que não tem, quando eu digo que não tem uma política linguística, não tem uma política de valorização da língua portuguesa no Brasil, né? Cada vez mais nós temos uma intromissão de palavras estrangeiras, não é ser contra neologismos, absolutamente, seria uma idiotice, assim, né? E nem que não se pudesse importar, porque é muito comum, especialmente na terminologia, como nós não temos o objeto, nós não temos o nome, quando a gente importa o objeto, acaba importando o nome, mas nós não temos uma tradição, assim, que muitas vezes nós temos a palavra. Nós temos a palavra, nós não precisamos daquela palavra estrangeira, né? Como assim a gente pode valorizar o nosso falar regional? E é muito interessante, do ponto de vista dos dicionários, eu já fiz uma vez esse estudo, já orientei trabalho, assim, como os dicionários, os grandes dicionários brasileiros, os tradicionais, assim, eles são produzidos... eram publicados assim no eixo Rio-São Paulo. Então, nós temos regionalismo no Brasil para o norte e para o sul. Ali não tem nada. Não tem língua regional, porque o ponto de vista é sempre o outro é que fala diferente, né? Então, nós do sul temos regionalismos, e temos sim, né? E para o norte do Brasil, para cima do Brasil, desse eixo, também tem regionalismos. Agora, Rio-São Paulo não tem regionalismos. Contra os cariocas, nem os paulistas, mas é uma visão da língua, só isso, né? Verdade. Então, acho que vale muito fazer, sim. Uhum. Obrigado, professora. Apenas mais 3 perguntinhas. A Fernanda Adegas pergunta: a senhora acredita que o uso do dicionário em avaliações seja uma má prática, considerando que, mormente, os dicionários não são explorados em sentido de composição e conteúdo? Em avaliações de que natureza, assim, nada, eu não sei, não saber, porque para mim falta um pouco eu poder entender, né, qual é o espírito dessa avaliação, né, e acho que a gente tem que divulgar um conhecimento sobre lexicografia, né, mostrar como é que se pode ver um dicionário e poder mostrar algumas questões de qualidade, assim, do dicionário. Isso em geral, assim, não é só para o ensino, é para o ensino, mas é para o uso, né, social também importante. A gente não tem, assim, uma tradição de crítica de dicionário, né, e de modo geral, na sociedade, a ideia é assim, quanto mais entradas, se ele é mais extenso, ele é bom. Desculpa. Não tem problema da máscara aqui, né? Não precisa máscara, não atinge. Espirro aqui não atinge ninguém. Professora Krieger, essa questão da prática do uso do dicionário em avaliações, eu não sei o que a senhora pensa sobre isso, mas isso vai depender do tipo de avaliação e para qual é o público essa avaliação. Se eu estou na educação básica, essa avaliação ela vai ter uma característica específica, né? Agora, se eu estou, por exemplo, em um concurso, é uma coisa, em um concurso público para docente é uma coisa, se eu estou numa avaliação de proficiência de um programa de pós-graduação é outra, todas são avaliações. Agora, a depender desse público e do tipo de prova, do modelo de prova, é que isso vai me dizer se eu posso ou não, ou melhor, se é adequado ou não utilizar, no caso, dicionários. Claro, Não, acho que
bem colocado por ti, Renato, é isso mesmo. Pode ser aproveitado, sim, claro que pode ser. Verdade. Bom, só mais 2 perguntinhas, viu, professora? Não tem problema, só é isso. A, Regiane Bueno pergunta Sim. sobre a carência de formação metalexicográfica dos professores formados nos cursos de letras, que pode ser uma das causas que apaga a presença dos dicionários em sala de aula. A senhora acha que há diferenças substanciais se olharmos para esse panorama da perspectiva do ensino de línguas maternas ou estrangeiras, adicionais aqui no Brasil? Esse final não consegui ouvir direito, Renato. Se há. Só um momento. Pode repetir. Se há diferenças substanciais, se olharmos para esse panorama, né, da perspectiva do ensino de línguas maternas, estrangeiras, adicionais aqui no Brasil. Se quiser, eu repito, não, tá? Não, estou pensando para responder. Agora eu acho que eu entendi, assim, se há uma diferença maior. Eu acredito que tenha, não sei se eu vou responder, se eu captei a pergunta. Eu acredito que haja mais visão dos professores de língua estrangeira sobre os dicionários, porque eles usam mais, porque obrigatoriamente precisa do dicionário, né, para a compreensão do léxico, das unidades léxicas, enquanto que o ensino da língua materna, não obrigatoriamente, a gente que incentiva, mostra que o aluno pode aprender muitas coisas, que a criança pode, que o aluno em geral pode ver os sentidos e ver diferentes regionalismos, ver uma série de elementos, assim, mas isso não é tão vamos dizer, não tem a ocorrência de uso que tem o da língua estrangeira. Acho que os de língua estrangeira tem mais visão sobre a qualidade dos dicionários, o aproveitamento dos dicionários. Eu não sei se a pergunta era essa, né, se eu entendi, mas acho que se era por aí, é o que eu penso, assim, não. Não, está ok. Obrigado. E mais uma última pergunta, da Tânia Ferreira, ela é aluna da UNB e professora do Ensino Fundamental 1. E diz assim: vejo que os livros didáticos estão cheios de termos das disciplinas. Considera importante a inclusão de termos nos dicionários tipo 1 e 2? O 1, eu acho que não, em princípio, não, eu não vejo muita funcionalidade, mas é claro que, assim, o que acontecia antes, né? Eu acho que nos dicionários mais que vão ganhando em complexidade, acho que sim, mas desde que sejam termos também de áreas que sejam de possibilidade, tenha possibilidade de uso, né? É claro também que o que a pessoa sabe, ela não vai procurar no dicionário, né? Isso aí é um questionamento dos dicionários. Bom, vamos usar aquilo que sempre é dito, que todo mundo sabe, alguma coisa. Não, vamos fazer uma coisa nova, diferente, porque aí tem a chance de oferecer conhecimento que não é dado, assim, né? Mas eu acho que tem que ter esse cuidado, depende da área, né? Da área que as áreas de especialidade que vão ser selecionadas, né? Tem estudos a respeito disso, quais as que seriam mais úteis para as crianças, que aumentariam o vocabulário das situações, assim, mas quais são exatamente todas elas, eu não tenho hoje de cabeça, assim, não tenho isso. Né? Não sei se Mas eu... é isso. É isso. Com certeza, muito obrigado. Bom, a professora Krieger, novamente.